É, Alô, colegas. Hoje quero trazer aqui uma aula falando da interpolação linear para calcularmos a taxa de juro quando no meio da capitalização, se estivermos a falar de uma capitalização, ou no meio da atualização existem quebras, ou seja, não é uma capitalização que parte de 0 até n. Então, em certos subperíodos de 0 a n, pode haver um incremento da taxa de juro, pode haver aumento do depósito, pode haver redução do próprio valor depositado. Então, sempre que existem essas quebras em subperíodos, para encontrarmos a taxa de juro nessas circunstâncias, é preciso passarmos pela interpolação linear. Então, a fórmula geral é esta, que acredito que vocês também já têm, depois de ensaiarem as taxas, certo? Então, eu vou cá explicar como é que isto funciona, né? Antes do exemplo, temos duas circunstâncias que podem acontecer. Aqui está. Temos duas circunstâncias que podem acontecer. Aqui está. O I1 sempre vai ser inferior à taxa que nós queremos calcular. Porém, o capital produzido pela taxa 1, ou a primeira taxa ensaiada, será, neste caso, inferior ao capital produzido pela taxa que nós queremos encontrar. Geralmente já nos dizem que o capital acumulado ao fim de tanto período é X. Então, esse Y com barra é o tal capital produzido no final, pela taxa que nós queremos calcular. E o I2 será maior neste caso que o I1, logicamente. E o Y2, que é o rendimento produzido pela primeira taxa, aliás, pela segunda taxa, será neste caso superior ao rendimento produzido pela taxa que nós queremos calcular. De salientar que a primeira e a segunda taxa devem ser taxas sucessivas, ou seja, em termos numéricos, a primeira, por exemplo, é de 2%, se a taxa 1 é de 2%, então a taxa 2 tem que ser de 3%. A taxa 1 é de 5%, a taxa 2 é de 6%, assim sucessivamente. Mas esse aspecto só verifica-se quando estamos aí para frente, quando estamos a capitalizar. Porém, quando a ideia é atualizar, a primeira taxa sempre vai ser inferior à taxa que queremos calcular e a taxa 2 vai ser sempre superior à taxa que queremos calcular. Porém, o rendimento da primeira taxa vai ser sempre superior, ou seja, o valor que nós iremos calcular, o rendimento neste caso da primeira taxa será neste caso superior ao y da taxa que queremos calcular. E o rendimento da taxa 2 vai ser sempre inferior ao rendimento da taxa que queremos calcular. Então, existe essa pequena diferença quando estamos na atualização e na capitalização. Mas, depois de calcular os valores, a forma de substituição nesta fórmula será sempre a mesma. Não vai alterar a substituição. É apenas esse conceito que eu queria trazer. Na capitalização, você encontra a primeira taxa, encontra um valor inferior, calcula a segunda taxa, encontra um valor superior. Na atualização, você encontra a primeira taxa, encontra um valor superior e calcula a segunda taxa, encontra um valor inferior. Tenho cá um exemplo de uma interpolação para capitalização, ou seja, vamos para frente neste caso. Dizem: depositamos junto do BCI uma quantia de 150 mil meticais para render juros a uma certa taxa anual. Passados 2 anos, né? Levantamos 50 mil. Passados mais 3 anos, a taxa anual que vinha então vigorando sofreu um incremento de 1 ponto percentual. 1 ponto percentual é o mesmo que 1%. Assim, 3 anos após a alteração da taxa, reforçamos o depósito com uma quantia de 35 mil. Sabendo que o processo todo teve a duração de 12 anos e 25 dias e que no final do processo o valor acumulado foi o quádruplo do valor inicialmente depositado, encontre a taxa
anual que vigorou no processo. Então eu já tinha cá o esquema deste problema. Eles especificam que o valor depositado no início é de 150 mil meticais, né? E que passados 2 anos levantamos, neste caso, 50 mil meticais, é o que vem, e passados mais 3 anos, ou seja, aqui no momento 5, a taxa que vinha então vigorando sofre um aumento de 1 ponto percentual, certo? Então temos aqui a taxa inicial mais 1% é a nova taxa que passa a vigorar a partir do final do 5º ano, certo? E ainda dizem assim, 3 anos após a alteração da taxa, 3 anos após a alteração da taxa, aqui no 8º momento, fizemos um reforço, um depósito para reforçar a quantia em 35 mil meticais. Cá está o sinal mais a mostrar que estamos a falar de um depósito. E sabendo que o processo todo teve a duração de 12 anos e 25 dias, então este é o tempo total, 12 anos e 25 dias, e que no final do processo o valor acumulado foi o quádruplo do valor inicialmente depositado. Então, o valor acumulado, né, foi de 600 mil, que é na verdade o quádruplo ou 4 vezes maior que o valor inicialmente investido de 150 mil. Então, em termos esquemáticos do problema, nós teríamos esta situação, certo? Peço que prestem muita atenção nesse esquema. Então, tenho cá 150 mil. Foram depositados logo no início. Capitalizaram durante 2 anos. Ao fim de 2 anos, levantamos 50 mil. Conforme estamos a ver, retiramos 50 mil ao fim de 2 anos. O que sobrou continuou a capitalizar durante 3 anos. A mesma taxa, neste caso, aquela taxa inicial. Só que a partir do 5º ano, ou seja, 3 anos após este levantamento, 3 anos após este levantamento, conforme vocês veem, houve uma alteração da taxa. Essa taxa que na verdade alterou para 1% a mais em relação à taxa inicialmente colocada, ou seja, é a taxa que nós colocamos no início, mais 1%, essa nova taxa, certo? E 3 anos, conforme vocês veem, 3 anos após essa alteração da taxa, fizemos o que? Um reforço de depósito em 35 mil meticais, certo? Então, tudo isto, por isso que vem aqui esses parênteses aqui, tudo isto continuou a capitalizar por mais 4 anos e 25 dias, dado que o processo todo teve duração de 12 anos e 25 dias. Se nós formos a ver aqui na nossa reta, nós percebemos que após o depósito, que foi no 8º ano, passaram mais 4 anos e 25 dias. Então, tenho cá 4 anos e 25 dias. Depois de 4 anos e 25 dias após o último depósito, o valor acumulado no final foi 4 vezes maior ao valor inicialmente investido. Depois disso, é uma questão de trabalharmos a matemática. Essas setas mostram a distribuição. Eu, quando olho para o primeiro valor, que é este 1 mais i elevado a 3, vai distribuir para os 50 mil e vai distribuir também para os 150 mil. Este também, só que este já tinha um valor, na verdade, idêntico cá, só que com expoentes diferentes. Então, o que, nós vamos fazer? Vamos adicionar esses dois expoentes e vai manter, neste caso, a base 1 mais i. Então, 2 mais 3 vai dar 5, conforme vocês veem aqui. Só que esta parcela não tem um irmão, então vai continuar a multiplicar assim como está. E nos 50 mil volta a receber 1 mais i elevado a 3 vezes 1 mais i mais 1% elevado a 3, conforme vocês veem cá. E o 35 mil órfão não recebeu ninguém, então esses parênteses transformam-se em parênteses retos, conforme vocês veem aqui. Só que ainda tinha esta última parcela que nós não havíamos distribuído. Voltamos a distribuir tanto para os 35 mil, tanto para os 50 mil e tanto para os 150 mil, certo? Então, distribuindo tudo isto, ficamos exatamente com esta situação. Se forem a ver, este é igual a este fator, então somado dá 7 mais 25 sobre 360.
este é igual a este fator, somado vai dar, que há um equívoco cá, há um equívoco, aqui tínhamos 3, então somado vai dar 7. Só 7 mais 25 sobre 360. Então, e no fim, este também vai multiplicar o 35.000, conforme vocês veem, está aqui, nos desembaraçamos dos parênteses, então já podemos fazer o ensaio. Eu já tinha cá os valores ensaiados, as taxas ensaiadas foram essas. A primeira taxa, se eu substituo a taxa de 13% exatamente nesta expressão, esta última expressão que está aqui, se eu substituo a taxa de 13%, ou seja, o I igual a 13%, vou ter um valor que é inferior a 600.000, neste caso, 575.339, certo? E a taxa a seguir, neste caso, deve ser a taxa de 14%. Deve me dar um valor que seja superior aos 600.000. Então, se eu for a substituir a taxa de 14% cá, vou encontrar um valor também superior a 600.000. Neste caso, encontrarei a 638.582. Então, substituindo essa taxa, mas atenção, isso é feito através de tentativas. Eu já havia preparado isto. Não é só chegar e dizer, olha, 13%, 14%. É preciso fazer umas tentativas, encontrar, por isso que chama isso de ensaio. Então, é preciso ensaiar essas taxas, né? Eu já havia preparado, ensaiei com antecedência para poder facilitar, né, o tempo, a duração do próprio vídeo. Então, por isso que já havia cá preparado. Então, tendo encontrado já estas duas taxas, né, e os seus respectivos y, já posso cá substituir na minha fórmula. Então, substituindo na minha fórmula, vou claramente encontrar a taxa de 13,39% ao ano. Então, a forma de substituição deve obedecer aquilo que nós colocamos nesta tabela, certo? Tem que obedecer aquilo que colocamos nesta mini tabela. Então, I1, 13%, aqui está. I2, 14%, aqui está. Então, temos que ser capazes de fazer isto. Não é uma coisa do outro mundo. É uma coisa que requer prática, requer muita atenção. A fase que eu poderia considerar um pouco mais complicada é a fase da formulação do problema. Nunca é demais voltar a relembrar como é que nós formulamos. Dissemos que depositamos 50.000, passado 2 anos, levantamos 50.000, conforme vocês veem aqui, subtraímos, então o que sobra continua a capitalizar por mais 3 anos, a altura em que houve alteração de taxa. 3 anos após essa alteração de taxa, estão os 3 anos, após a alteração da taxa, voltamos a depositar 35.000. Então, depois deste depósito de 35.000, tudo que nós tínhamos até então continua a capitalizar, só que com aquela nova taxa que acresceu um ponto percentual, e chegamos aos por mais 4 anos e 25 dias. Então, após isso, tivemos neste caso um rendimento total de 600.000 meticais. Então, é basicamente isto. Após essa formulação, uma questão de propriedade distributiva e ver aquilo que são os termos semelhantes, tratando-se daquilo que é multiplicação de potências. Quando temos a mesma base, mantemos a base e adicionamos expoentes, esses pequenos detalhes. Após isso, vamos chegar a uma equação já livre de parênteses, e esta equação que vai servir para o ensaio. Então, depois do ensaio, nós já sabemos que temos de encontrar uma primeira taxa que vai nos dar um valor inferior ao valor que é dado pela taxa ou pelo I que queremos calcular, neste caso 600.000, e a taxa a seguir, neste caso que é de 14%, vai nos dar um valor que é superior ao valor que nos é dado pela taxa I que queremos calcular, neste caso 600.000. Então, depois de encontrar esses valores, é simples, é uma questão de substituir na nossa fórmula geral e já temos pronto o exercício. Então, quanto à interpolação linear para taxas de juro,
no regime composto. Termino por aqui.